Ai, ai, minha rapaziada, e esse último episódio de The Last of Us, hein, mano? Puta merda, depois de um segundo episódio tão bem feito, elogiei tanto a produção, puta merda, mano. Pra vir esse terceiro episódio agora, como um caminhão desgovernado e destruir tudo aquilo que a gente tava acreditando, tava se tornando algo precioso. É quase como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça e bem quando tivesse faltando a última peça, os desgraçados destruíssem tudo. Tá, eu sei, eu tô sendo meio catastrofista porque poucas coisas se comparam a esse sentimento aqui. Mas eu lembro que quando eu terminei o episódio, eu senti vontade de simplesmente vir aqui, ligar essa câmera e começar a falar as maiores atrocidades com relação a esse episódio. Mas eu resolvi não fazer isso. Eu parei, pensei um pouco, vi algumas outras análises, inclusive análises de pessoas que não jogaram o jogo. Eu acho que isso é muito importante. E vendo essas análises de pessoas que não jogaram o jogo, eu até entendo elas estarem gostando da série. Por outro lado, a grande maioria das pessoas que jogou o jogo odiou praticamente tudo desse episódio. E eu confesso que eu tô incluso nessas pessoas. Porque eu tô sentindo que a série tá sendo um pouco covarde na maneira que ela tá contando essa história. E eu sinto que muita gente que jogou o jogo compartilha esse sentimento comigo, né? De que esse episódio, no game, ele é muito impactante. A maneira que ele é contado, ainda assim, tem muito sentimento. E no episódio eu sinto que, sei lá, tudo meio que se foi ou se esvaziou demais, sabe? Até porque ainda assim é uma série, né? E esse é aquele típico episódio de série que é aquele episódio morno, de transição, sabe? Que existem em todas as séries. Só que no jogo, esse momento contém uma carga emocional muito, mas muito pesada. E isso, somado às cenas que foram retiradas, personagens ganhando tempo de tela, mesmo sendo completamente irrelevantes. Enfim, uma porção de coisas fez com que esse episódio, pra mim, tenha sido mais decepcionante de todos os tempos de The Last of Us. Pra mim, o episódio passado, o segundo episódio, tinha sido o melhor da série e esse pra mim foi o pior. E sim, acho que deu pra perceber, mas esse vídeo vai estar cheio de comparações da série com o jogo. Então, assista por sua conta em risco. Vamos começar pelo começo e pela parada que mais bateu errado em mim com relação a esse episódio, que é a falta de sentimento de importância, sabe, da morte do Joel. E aparentemente não foi só eu que senti isso, boa parte das pessoas que jogaram os jogos também sentiram a mesma coisa. E eu tenho uma teoria do porquê isso aconteceu com tanta gente. Bom, vamos recapitular um pouco e ver como essa sequência de acontecimentos é contada no game. Logo após a morte do Joel, que é um dos momentos mais impactantes e malditos desse jogo, nós retornamos a Jackson praticamente na mesma noite do acontecido, com Tommy e Ellie sedentos por vingança, já planejando como eles iriam ir atrás da Abby e dos seus amigos. Pra logo no dia seguinte, Ellie, que já tinha as informações que precisava, visita o túmulo de Joel, passa na casa dele e tem aquele momento emocionante com os pertences do Joel. Mas logo depois ali ela já tá saindo pro combate, meu irmão. Ela já tá indo caçar a galera e matar todo mundo. Isso acontece tudo de uma vez, assim, é muito rápido pra processar. O jogador, a raiva da Abby que você ainda tá sentindo naquele momento, o luto pela morte do Joel, a tristeza de todo esse momento, sabe? Tudo isso você tá sentindo ali, fresco, tá? Fresquinho. Então eu sinto que o luto pela morte do Joel é muito maior e muito mais sentido nos games, porque acontece tudo de uma vez, é tudo muito rápido, então a carga emocional desse momento ainda tem resquícios da morte do Joel e de tudo que aconteceu ali, e isso impacta com certeza no sentimento que você tem quando tá jogando. E isso não só falando pros jogadores, mas também pros personagens inseridos na história. A Ellie, o Tommy, a sede de vingança deles é muito gigante, o luto na Ellie ainda é muito impactante, ela ainda tá quase que em estado de choque, sabe? E é aí que tá o problema pra mim, porque a série mudou praticamente tudo isso. Eu senti que a série tentou colocar um pouco de peso emocional na cena que o Tommy tá se despedindo do Joel, que ele cita a Sarah, e que enfim, nesse momento teve até um peso emocional legal, e também naquele momento que a Ellie tá na casa do Joel e tudo mais. Só que tirando isso, eu sinto que, sei lá, a tensão que eu esperava, que eu criei como expectativa, tipo, simplesmente não existiu. E assim, se a gente for parar pra pensar racionalmente, existem até uns motivos plausíveis pra isso.
Jackson foi atacada e devastada, deixando tipo centenas de mortos. E querendo ou não, o Joel foi só mais um morto naquela noite, o que acaba diluindo um pouco da importância da morte do Joel, até mesmo pra cidade, assim. O outro ponto que eu não gostei nem um pouco é que eles colocaram uma passagem de tempo de 3 meses, o que, se baseando exatamente só nos acontecimentos da série, faz um pouco de sentido. Eu sinto que o Craig Mazin tá tentando bastante trazer esse tom mais realístico pras coisas, né? Porque assim, no jogo não tem essa passagem de 3 meses porque não tem uma guerra em Jackson, a cidade não tem que se construir, a Ellie, né, se fere e ela não passa uma bandagem e tá curada, sabe? Ela tem que ficar de recuperação. Então assim, meio que faz sentido, traz um realismo, mas, querendo ou não, esse tempo dilui o peso da morte do Joel, sabe? 3 meses passaram, as coisas estão acontecendo, a cidade tá se reconstruindo, sabe? Isso dá pra ver no Tommy mais pra frente numa conversa que ele tem com a Ellie. Que ele, por mais que sinta raiva de quem fez aquilo com o Joel, ele pensa muito mais na cidade e pensa muito mais na segurança da Ellie do que na raiva de querer vingar o irmão. E assim, me desculpa, eu não quero nem citar aquela cena do plenário pra poder votar se iam atrás do Joel ou não. Sério, tipo assim, a cidade tinha sido atacada por uma horda de zumbis gigantesca que destruiu uma porrada de coisa. Em algum universo, eles aceitariam de algum jeito mandar 16 dos seus melhores pra poder vingar o Joel, que era apenas uma pessoa da cidade? É óbvio que isso não ia funcionar. Sinto que foi mais um artifício do roteiro pra tentar se aprofundar um pouco sobre como funcionam as coisas em Jackson, o que pra mim, no decorrer da história, acaba se tornando completamente irrelevante. E eu sinto que essa também foi uma maneira espertinha do roteiro falar um pouco mais sobre o que é a série, sabe? Tipo, olha só, será que é certo a gente se vingar? Será que deveríamos perdoar? Será que a vingança é um tipo de autodefesa? Ou ela pode levar a gente pra ruína e a gente deveria perdoar e tudo mais? Que é o tema, né, de toda essa segunda temporada, porém, eles sentiram essa necessidade de querer explicar, sabe? E eu não gosto disso. Eu gosto que as séries, os filmes, enfim, as paradas, isso é uma opinião minha, tá? As coisas tenham deixem o telespectador pensar, deixem a criticidade do telespectador buscar, enfim, os subtextos que existem e não que as coisas fiquem muito jogadas na tela, né? E aproveitando que estamos falando de coisas que só existem pra poder explicar subtextos, cara, tipo assim, eu sei que essa temporada também, assim como teve na temporada passada o episódio do Bill e tal, que é um episódio separado, né, do bloco da temporada em si, sobre um personagem que não é tão relevante nos jogos e tudo mais, essa temporada vai ter também um episódio que provavelmente vai ser o episódio do Eugene. E assim, eu espero de verdade que esse episódio seja muito, mas muito bom, pra poder justificar essa psicóloga aparecer o tempo todo. Sério, tipo assim, ela só aparece pra poder explicar o que a Ellie tá pensando ou como a Ellie deve estar se sentindo e tudo mais. E só pra isso. Então, pelo amor de Deus, que esse episódio seja bom e que essa personagem não esteja aí só pra isso. Senão eu vou ficar muito puto. Mais pra frente, depois do plenário, obviamente, decidir por não ir resgatar Joe, Ellie com certeza vai ir mesmo assim. E dane-se tudo. Ela começa a se preparar pra ir e Dina resolve ir com ela. E aqui chegamos no ponto polêmico, mas que tem que ser falado. A relação da Dina e da Ellie. A essa altura, dentro do jogo, a relação da Dina e da Ellie já é muito mais íntima, digamos assim, né? E nesse momento a Dina meio que se junta a Ellie, não tanto pela Ellie quanto acontece no jogo, mas pela Ellie e pelo Joel, né? Porque dentro da série, eles resolveram tornar essa relação do Joel com a Dina algo muito mais próximo do que é nos games. Eu não entendi muito bem o porquê disso, mas tá lá, né? E assim, eu não sei, cara, por mais que, enfim, a gente sinta, né, essa tensão amorosa crescendo entre as duas, sabe? Eu acho que a série tá sendo covarde, entendeu? Tipo assim, pelo medo de mostrar a Bella Ramsey fumando um baseadinho, sim, com certeza, mas também por não querer mostrar essa relação delas juntas. E eu sei que talvez isso aconteça mais pra frente, mas eu não sinto que vai ter o mesmo impacto, sabe? E elas terem essa relação depois que o Joel faleceu, morreu, e enfim, no meio da missão pra Seattle, que é a única chance de acontecer, é isso, né? Mas no meio de uma missão onde elas podem morrer a qualquer momento.
eu não sei o quanto vai encaixar legal se ainda acontecer. Porque depois daquele papinho todo cheque-cheque da Dina, ela vira, deita e diz que ainda tá com Jesse, ou que voltou pra ele, sei lá. Então eu não sei, eu sinto que a série tá com medo de mostrar algumas coisas, tipo, e fazendo umas merdas também. Pra que dar uma redenção pra esse cara? Sério, tipo assim, qual que é o objetivo de você querer mostrar que ele tá apoiando a Ellie, tá ajudando e que ele tá querendo se redimir? Por quê? Ele é irrelevante. Esse cara não precisa mais aparecer, ninguém se importa com ele. Ele é só um homofóbico de merda e deveria continuar só sendo isso. E por fim, no final do episódio, nós somos apresentados aos Serafitas e aos Wolves. E a série deixou bem claro que os Wolves são muito maiores e muito mais poderosos e muito mais cruéis do que qualquer pessoa de Jackson pensava. O que acabou criando um gancho, né, pra poder expandir a história, que é praticamente o propósito do episódio. De modo geral, eu gostei do episódio? Não, eu não gostei do episódio. Eu não gostei do ritmo, eu não gostei do esvaziamento do sentimento da morte do Joe, pessoalmente falando. Eu acho que ele estragou a série? Também não acho. Eu acho que ele abriu portas pra se contar essa história de outras maneiras. E isso me dá bastante medo, mas é como eu falei, eu não vou deixar de assistir. Eu quero muito continuar vendo pra ver como eles vão contar essa história a partir do que eles estão construindo, né? Por mais que talvez não fique tão bom quanto no jogo. Mas eu confesso que esse episódio deu uma brochada bizarra. Mas eu espero que isso tenha sido pontual e que o episódio dessa semana venha pra me surpreender positivamente. Então não esquece de se inscrever no canal, porque eu tô fazendo toda semana análise dos episódios de The Last of Us. Então se inscreve aí pra gente poder conversar sobre a série juntos. Deixe nos comentários o que você tá achando da série até aqui e o que você achou especialmente desse terceiro episódio. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.